Jesus, Ele é o único que pode trazer para a vida humana uma nova história. Pode libertar quem é escravo do pecado, pode tirar aquele que está aprisionado nos vícios. Jesus é Ele que pode mudar a tua história. Pedro presente afirma que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Pedro presente, Pedro ousado, Pedro usado por Deus. Deus revela naquele momento. E usou quem? Pedro. Mas Pedro andava com Jesus, Pedro viu os milagres de Jesus. Mas Pedro é Pedro, irmão Genival, Pedro é Pedro. Sim, nessa mesma passagem está escrito que quando Jesus falava o que acontecia em Jerusalém, Pedro chegou até Jesus e disse assim: ei, vai não. Jesus, afaste-se de mim, Satanás. Por um momento, Pedro usado por Deus, e por outro momento, Satanás usa Pedro. Exatamente. Efeito Pedro. Pedro incrédulo. Jesus ora por Pedro. E quarto, Pedro nega Jesus. Compreendemos, primeiro, efeito Pedro. Que efeito Pedro foi esse? Foi esse que acabei de dizer. Afirmou que Cristo é o Filho de Deus. O efeito Pedro, ele é usado por Satanás para não querer que Jesus morresse e se entregasse a sua vida por nós. Ei, até Satanás, ele pode usar uma pessoa que está na igreja. Quem são essas? Que não tem intimidade, está na casa de Deus. Pedro andava com Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus. Pedro viu os sermões de Jesus. As bem-aventuranças, felizes. Pedro viu, mas Pedro é usado por Satanás. E Jesus repreende: afasta-se de mim, Satanás. Pedro incrédulo. Nessa mesma parte que Pedro é usado por Satanás. Terceira. Essa terceira é muito interessante. Sabe por quê? Porque Jesus ora por Pedro. Sabe por que é interessante? Olha o que está escrito. Eu vou deixar tudo que eu estou falando aqui, vai estar tudo aqui. Veja só. Está escrito em Lucas, próximo que já acontecer com Jesus, a sua crucificação, a ressurreição. Satanás pediu para que peneirasse Pedro. Sim, Pedro. Pedro presente. Satanás queria peneirar Pedro. Ou seja, que Pedro se desviasse. Irmão, Deus, Ele permite, mas tem coisas que Ele não deixa. Jesus afirma que Satanás pediu a permissão para tocar em Pedro. Toca em Jó, toca nos bens de Jó. Jó fica leproso, mas Jó não morre, Jó não blasfema, mas Jó glorifica. Satanás pode até mesmo pedir permissão a Deus, mas quem dá a palavra é Deus. Satanás pode até chegar até Deus e dizer: posso tocar nele? Deus, não. Até Satanás obedece a palavra de Deus. Mas o problema é que Satanás nunca fixa na verdade, porque nele não há verdade. Deus manda e desmanda. Quando Deus fala, Ele obedece. Está escrito que até os demônios crê tanto que se estremecem. Pedro, presente. Jesus ora por Pedro. Pedro iria se desviar. Pedro iria se desviar. Meu Deus, mas Pedro, o Filho de Deus estava lá, ele afirmou. Pois é, aí poderia se desviar. Mas o que Jesus ele fez? Orou por Pedro. Ensinamento: orar pelos nossos irmãos. Você que nunca aceitou Jesus, volte para a casa de Deus. Venha para a casa de Deus.
Experimente. Vá a um culto. Não estou fazendo alguma citação a igrejas, não. Placa de igreja. Vá a uma igreja. Qualquer uma. Chegue lá. Sente-se. Ouça os louvores. Adore a Deus e ouça a palavra. Se a palavra tocar no seu coração, com certeza você vai entender que Deus falou contigo. E se Deus ele falar contigo, eu tenho certeza que Deus ele vai falar, você vai levantar a mão, sair da sua cadeira, ir para frente e aceitar a Ele. Depois, discipulado. Depois, Deus vai te dar dons. Depois, você vai ser usado por Deus. Você vai ganhar almas para Deus. Você vai ganhar vidas para o reino de Deus. Você vai pregar, anunciar, adorar, glorificar, bendizer e exaltar o nome do nosso Criador, Jesus Cristo, Filho de Deus, o pão vivo. Ei, Pedro presente. Agora, depois do Pedro presente, aparece o quarto ponto. Quarto ponto? Sim. Que ponto é esse? Quarto ponto. Primeiro, efeito Pedro. Segundo foi que... O segundo ponto, qual foi? Ninguém lembra, irmãos. O segundo ponto foi que Pedro incrédulo. Terceiro, Jesus ora por Pedro. Jesus ele sabe. Parte pro terceiro tópico. Primeiro tópico, passado, Pedro. Segundo tópico, presente. Terceiro tópico, futuro. Futuro? Sim, de Pedro. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam, que estavam ao seu redor? Pedro responde: Sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhes digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, passado, presente. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Esse Pedro futuro. Jesus agora com o chamado. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Amo e amo. Apacente os meus cordeiros. Pastoreie a minha igreja. Pedro, futuro. Não podemos ser o Pedro passado, não podemos ser o Pedro presente, temos que ser o Pedro futuro. Agora que você vai entender quem é esse Pedro futuro. Pedro avivado. Ministério de Pedro. Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro aceitou o chamado de Deus. Você não pode rejeitar o chamado de Deus. Pedro. Quem é Pedro? Agora é o Pedro cheio da unção de Deus. Agora esse Pedro. Eu não tenho prata e nem ouro, mas é que eu tenho em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. Ananias, Safira, vocês levaram a oferta, mas vocês bajularam, mentiram. O Espírito Santo tomou Pedro, usou Pedro. Ananias e Safira morreram, porque mentiram para um homem de Deus. Pedro, a sombra de Pedro. Pessoas eram curadas, se não falha a memória. Pedro cheio da unção de Deus. Esse Pedro, futuro, avivado. Mas como é que eu sei que Pedro foi avivado? E como é que eu sei que ele aceitou o chamado? Está escrito em Atos capítulo 2, a partir do versículo 38, que diz: Jesus respondeu,
Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Chamado de Pedro, Pedro futuro, Pedro avivado, é esse Pedro que nós devemos ser. Pedro não passado, Pedro não presente, mas Pedro futuro, Pedro cheio da unção de Deus, Pedro cheio da graça de Deus. É esse Pedro que nós temos que ser. Jesus nos chama, nos vocaciona. Nós temos que aceitar o chamado, porque o chamado é de Deus. Esse é o vídeo sobre passado de Pedro, presente de Pedro, futuro Pedro. Ou seja, Jesus, Espírito Santo, Deus. O que significa? Que Jesus usa quem quer, que o Espírito Santo usa quem quer e que Deus, Ele nos vocaciona. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, oro te agradecendo por essa mensagem maravilhosa, tremenda. Te agradeço porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, e eu te louvo, te exalto e glorifico por tudo que Tu fizeste em minha vida. Ah, Jesus amado, abençoa cada um que assistiu este vídeo e que acompanhou até o final. Amém? E que na vida deles, meu Pai, o Teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Esse é o vídeo sobre o apóstolo Pedro. Amém? Espero que vocês curtam, compartilhem nas suas redes sociais e se quiser me marca também no Instagram. E é isso. Deus abençoe e até a próxima. Amém.